abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz. Morada de Deus, Jerusalém, cidade de luz, Jerusalém. João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém. Sua luz brilhava como cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de... Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Uma boa noite a você que está aqui na igreja, no templo. Também o nosso boa noite a você que está no seu lar, nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus possa te abençoar neste momento. Gostaria de deixar aqui alguns versículos para os irmãos, que está no capítulo 96 de Salmo. Salmo 96. Está escrito assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei-lhe o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Amém? Com esse pensamento eu convido você a fechar os seus olhos neste momento e vamos orar a Deus. Oremos. Santo Deus e grandioso Pai que habita nos céus, neste momento, Senhor, te somos imensamente gratos, porque o Pai nos concedeu mais uma oportunidade de estar na tua casa para te buscar em espírito e em verdade. Senhor, abençoe cada um de nós, abençoe os nossos irmãos, onde quer que esteja, que o Senhor possa estar cuidando de cada um. Aceite o nosso louvor por Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora louvar a Deus cantando esta linda melodia que fala que não tardará e logo o nosso rei virá. Não tardará. Vamos louvar a Deus. Solte a sua voz e cante. Não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, mais uma vez, não tardará, não tardará. Cristo irá voltar, não tardará.
vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Amém? Amém. Não tardará e logo, logo o nosso rei virá. E logo nós estaremos nas mansões celestiais reinando com o nosso Deus. Amém? Não há o que temer. Diante de todas as dificuldades que nós temos presenciado neste mundo, de doenças, de enfermidade, de mortes, mesmo assim, nós não temos o que temer, porque Deus está no controle de tudo. Solte a sua voz e cante. Não há o que temer. É o título da canção que queremos nesse momento louvar a Deus. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu
estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Amém? Que bom que temos um Deus fiel e que habita nos céus e olha por cada um de nós. Mesmo nós sendo talvez, muitas das vezes, infiéis, Deus, Ele tem sido fiel conosco. Amém? Se coloque em pé, você que está aqui na igreja, você também que está em casa, se puder se colocar em pé e juntos cantarmos esta canção, que também é uma oração. O hino é o hino Falar com Deus. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz.
Se coloque de joelhos. Mais uma vez nós vamos falar com Deus neste momento. Maravilhoso Deus, nosso Pai que habita nos céus, mais uma vez a tua igreja se encontra de joelho diante da tua presença. Viemos aqui, ó Deus, mais uma vez para te louvar, para te adorar e para suplicar, ó Deus, que perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas transgressões. Também, ó Deus, te pedimos que continue a nos abençoar, a nos proteger desse vírus. Aqueles irmãos que estão contaminados, ó Deus, seja aqui em Uruaçu, qualquer lugar desse país, desse mundo, que também o Senhor possa levar a eles a saúde, restaurar-lhes a saúde, ó Deus. Amém. Fique conosco, bondoso Deus, bondoso Pai. Nós não merecemos, mas precisamos de Ti. E por isso, ó Deus, estamos aqui, porque também Tu és um Deus bom, um Deus fiel, um Deus que tem zelado de nós. Neste momento, ó Deus, te pedimos as Tuas bênçãos sobre o nosso pastor, que irá transmitir a Tua palavra. Que mais uma vez ele possa falar inspirado por Ti. E que a Tua igreja possa entender a mensagem e colocar em prática em suas vidas. Te pedimos, ó Deus, mais uma vez, fica conosco, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que bom podermos estar juntos na casa do nosso bom Deus, não é? Quero dizer a você que você é muito bem-vindo aqui, não é? Que Deus continue cuidando da tua vida, continue guardando a tua família. Alguns que fazia dias que a gente não se via, né? Meu amigo Almir, que bom ter você aqui conosco, né? Tá, o irmão José, mas a irmã da Guia, Deus abençoe vocês, tá bem? Acho que os demais a gente sempre está se encontrando por aqui, né? Tem o meu amigo lá junto com a Cineide, seja bem-vindo aqui também, viu? Que Deus abençoe. Nós temos os irmãos que estão nos acompanhando ali nos seus lares. Hoje, de maneira excepcional, nós estamos com a transmissão apenas pelo Facebook, tudo bem? Então, você que está aí, acompanhando a transmissão do nosso culto aqui pelo Facebook, você vai aproveitar, lá embaixo tem a opção compartilhar. Você vai enviar o link aí no teu grupo da família, no teu grupo da igreja, lá no teu grupo do trabalho, para que eles possam entrar e viver conosco aqui esse momento de adoração, de louvor ao nosso Deus, onde nós estamos pedindo que Deus entre em nossa casa e realize o milagre que nós tanto precisamos. Então você que está acompanhando aí em casa tem essa missão agora toda especial, tá bom? Nos ajude aí enviando para os grupos que se perderam aí por conta da transmissão pelo YouTube. Deixa eu já mandar um abraço aqui, bem rapidinho, para alguns irmãos que estão já acompanhando aqui pelo YouTube. Vou me unir a vocês aqui, viu? A nossa filha Brenda, né? Está nos acompanhando lá no Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe você, viu, Brenda? A irmã Altina, ali, a Marli também, lá em Alto Horizonte. A Marlúcia, aqui da nossa igreja, está conosco também, nos acompanhando. A Meira, ali da igreja do setor Casego. Deus abençoe ricamente a tua vida. A Rosimeire, lá em Nova Iguaçu. Um grande abraço, que Deus esteja ao teu lado aí, guardando a tua vida, a tua família também. Nós estamos no segundo domingo da série Lares que Jesus entrou e transformou. Você vai se lembrar, quem esteve conosco aqui de forma presencial, quem estava em casa. O Highlander está vindo hoje pela primeira vez, domingo passado eu creio que talvez se acompanhou na tua casa, né, Highlander? Mas a irmã Mary já estava conosco ali domingo passado. No domingo passado nós vimos Jesus entrando ali no lar, lá em Caná da Galileia, onde ele promoveu o seu primeiro milagre. E ele então entrou naquela casa e trouxe ali a alegria. Ele trouxe ali a alegria. Nesta noite, nós vamos acompanhar Jesus aqui no segundo lar.
Você vai acompanhar essa série comigo, e se você for curioso, assim, né, como meu amigo Flávio Augusto aí, você vai descobrir que Jesus ele entrou em 12 casas, 12 lares, pelo menos nós encontramos o relato aí, viu, professor Rogério, nos evangelhos. Então, durante esses dias nós vamos peregrinar junto com Jesus por esses 12 lares, e cada um dos lares que Jesus visitou, ele levou uma bênção toda especial, e é aquela bênção que nós queremos para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família também. Tudo bem? Nesta noite, obrigado, viu? Você está tentando fazer moral comigo, né? Porque você ficou de pegar um negócio lá para arrumar e tal. Mas vamos ver, depois no final a gente vê. Nessa noite você vai acompanhar comigo que Jesus visitou a casa de Pedro. Tudo bem? Então, nessa noite nós vamos juntos com Jesus visitar a casa de, em algumas versões, você vai encontrar a casa de Simão, mas é Pedro. E você já pode abrir a tua Bíblia aí. Você já pode abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. E nós vamos acompanhar a visita de Jesus à casa de Pedro. Uma boa noite aqui para a Mônica também, ali com o Selmo, o Arthur, que estão nos acompanhando. A nossa querida irmã Margarida também. Deus abençoe. Faça aí esse favor, nos ajude aí compartilhando com aqueles que estão acompanhando para que eles possam assistir conosco aqui. Muito bem, enquanto você está procurando aí na tua Bíblia, você se lembra que nós assumimos um compromisso e honramos ele, amém? Nós honramos ele, nós nos comprometemos, cada dia da semana, nós estaríamos orando por uma família especial. Então, nós honramos esse compromisso e no domingo passado eu apresentei a vocês 7 famílias. Deixa eu já responder uma pergunta que alguém me fez essa semana, porque alguns que nos acompanham não são aqui da Igreja Central de Uruaçu, né? Como os irmãos estão acompanhando lá em Campo Norte, e eu disse para eles, olha, você pode enviar a tua foto juntamente da tua família, que nós vamos orar por vocês também. E aí vocês vão me ajudar em oração. Então, nós oramos esta semana passada e ficamos de dar um brinde especial para uma família. Mas aí eu pensei o seguinte, eu falei, eu não quero ficar mal na foto, porque nós oramos por 7 famílias. E eu falei assim, olha, eu não quero ficar mal na foto. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou preparar um brinde para cada uma das famílias que nós oramos. Vou me redimir um pouco, tá? E está chegando aqui o brinde já da primeira família. O nosso combinado, o nosso acordo, no domingo, logo que terminamos o culto aqui, nós disponibilizamos estas famílias, as fotos delas, no nosso perfil no Facebook. E aí nós combinamos que aquela foto que tivesse mais curtidas e mais comentários seria a família, então, que levaria a nossa lembrancinha aqui. Mas antes de eu entregar e vocês descobrirem quem é essa família, deixa eu apresentar as próximas famílias que nós estaremos orando a partir de amanhã. Hoje nós oramos pela família do Antônio, né? Hoje nós oramos pela família do Antônio. A partir de amanhã nós estaremos orando por essa família aqui muito especial. Eles sempre nos acompanham em casa também, tá? Eu creio que vocês os conhecem bem. Aqui está a família do Elso. Ele está ali até com um peixe ali, Flávio, dando uma de pescador, né? Mas é só para enganar mesmo, viu? Na verdade, não vai nessa não, né? Então, aqui está o Elso, a Rávila, a Raíssa e o Marinone, tá bem? Então, nós estaremos orando por esta família aqui, tá? Uma família muito especial aqui de nossa igreja. O próximo casal aqui, eles estão na praia, rapaz. Olha que casal simpático. Esse aqui também está com boné de pescador, né? Mas só o boné também. Isso já tive com ele aí numa pescaria aí, tá? É difícil também, tá? Esse aqui é o Eurípides, né? A gente, para não misturar, como nós temos dois, nós chamamos ele de Eurípides e o outro nós chamamos de Euripinho, né? Esse aqui é o Eurípides, esposo da nossa irmã Divininha, como carinhosamente nós a chamamos. Nós estaremos orando por esse casal também, muito especial aqui de nossa igreja. A próxima família também é uma família muito querida para nós aqui, desta igreja também,
é a família do nosso irmão Wilson, a Shirley e aqui está a Jennifer, tá bem? Nós estaremos separando um dia desta semana para estarmos orando por esta família aí. O pessoal que está acompanhando em casa está vendo ali no cantinho da tela essas famílias e depois as fotos serão disponibilizadas aí no perfil da igreja no Facebook. Se você está acompanhando e ainda não segue o perfil, já vai lá, solicita amizade para você acompanhar então, tá? A próxima família que nós iremos separar um dia especial para orarmos por eles. No domingo passado vivemos um momento bonito aqui com essa família, né, Fatinha? Então, nós estaremos orando aqui pela mamãe, que é a Fatinha, e os 2 filhos. Eu tenho a impressão que nessa foto eles estão brincando com ela, dizendo que ela está mais baixa do que eles. Era isso mesmo? Acertei ou não, Fatinha? Essa era a intenção, né? Mas essa família bonita aqui, que é a Fatinha, está aqui conosco, a mamãe, o Samuel, que agora em junho vai formar a sua própria família, né? Vai deixar aí a mamãe, vai se unir a Giovana e vai tornar-se uma só carne, vai ter a sua família, e também a Isabel, tá? Nós estaremos orando por essa família, tá? Esta aqui é uma grande família, tá? Deixa eu apresentar para vocês, aqui está a Marlúcia, eu creio que ela está acompanhando em casa, sempre que ela não vem, ela nos acompanha em casa, o filho dela aqui, o André, tá bem? Juntamente com a sua esposa aqui, que é a Eliana, tá? Aqui está a Edilene, que é a filha da Marlúcia, tá bem? Juntamente com o seu esposo, que é o Olívio, e esses 2 aqui são o Gustavo e o Henry, tá? Uma família também muito especial, que já são os netinhos aqui da Marlúcia. E esta aqui que está ao lado aqui, tá? Que também estará em nossas orações, é a Ana Márcia, que é a sogra do André. Como hoje nós vamos falar de cura de sogra, então nós trouxemos uma sogra aqui também, para nós orarmos, tá? Você está rindo aí, você já está lembrando da dona Rose, né? Sua sogra, né? Que maravilha, né? Então vamos aqui, deixa eu apresentar. Esse aqui é um casal, olha o sorriso desse casal. Eu acho que eu estava nesse dia da foto aqui, viu? Inclusive, nesse dia aqui eu fui o premiado para ir a Caldas Novas, né? Sinto muito aí por vocês, né? Mas foi esse dia mesmo? Não foi não? Lá no jantar dos namorados? Ah, então nesse dia aqui eu não estava, então. Então aqui está um casal, nosso diácono-chefe aqui, que é o Ender, e a sua esposa, a Carla, né? O Ender tem muito bom gosto. A Carla, né? Deus tem misericórdia da vida dela, né? Não acompanha ele nessa questão de ter o bom gosto. E, finalmente, aqui uma família também querida dessa igreja, né? A Juliana, eu creio que ela cresceu em todas as salas, passou por todas as etapas aqui dessa igreja, talvez algumas aqui foram até professora dela, né? Não sei se a irmã Maria Alves aqui acompanhou nas áreas aqui do departamento infantil, está lá a irmã Ana também, que foi professora dela, hoje ela tem a sua família, mora aqui na cidade de Goianésia, juntamente com o seu esposo, que é o Diogo, já de vez em quando eles vêm nos visitar aqui, e estão aqui os pequenos, né, a herança que Deus deu para eles, que é o Felipe e o Mateus. Esses são os filhos aqui deste casal. Então, durante esta semana agora, nós estaremos separando Diego, perdão, obrigado, viu? Depois nós vamos ajustar isso aí, tá? Diego, tá? Depois ele briga com a sogra dele, porque ela também escreveu errado para mim, tá? Mas não conta isso para ele não, tá bom? Mas se bem que está ficando gravado, né? Depois. Então, nós vamos orar por essa família, tá? E nós separamos aqui, esse aqui é o presente que nós vamos entregar para cada uma das famílias que nós estivemos orando, tá? Então, essa semana, nós estivemos orando pela família do Flávio, nós estivemos orando pela família da Ivani, a família do Antônio, deixa eu ver se a minha memória está boa, né? Nós estivemos orando também pela família da Brenda, nós estivemos orando pela família da Sandra, né? Mas a filhinha dela, e agora me fugiu a última família que nós oramos. Hã? Ah, isso mesmo, da Eliane ali, a sua família,
tá bem? Então, cada uma dessas famílias, as que já estão aqui, meu ancião, já que você está me ajudando aqui, você já depois entregue para eles, tá? Todas elas irão receber um desses, esse aqui é um que vai ajudá-los aí no seu lar. Então, você que ainda não enviou a sua foto, e alguém talvez está pensando assim, pastor, mas eu já mandei a minha foto para você, alguém encaminhou para a Miriam também, que é a responsável aqui pela comunicação da igreja, e a minha família ainda não foi. Eu tenho lá as fotos ainda guardadas, tá bem? Então, nós ainda durante esses 12 domingos, nós estaremos separando para estar orando. Então, fique tranquilo que se você já mandou a sua foto juntamente com a sua família, nós iremos separar um dia para orar por vocês, tá? E você que ainda não enviou, ainda dá tempo, tá bom? Você pode mandar a sua foto. Miriam, por favor, me ajuda aí, já coloca o número aí do WhatsApp aí, já nos comentários aí. E aí você vai mandar pelo 62 96 60 8784. Você manda a foto da sua família pelo WhatsApp e nós iremos separar um dia para orar por vocês. Tudo bem? Você quer saber qual foi a família que levou aqui o nosso brinde especial, por assim dizer? Vocês querem saber? Então hoje eu creio que eles já sabiam e eles vieram aqui para buscar, não foi? Eles já estavam acompanhando, mas eu queria chamar aqui o irmão José. Por favor, vem aqui, meu querido, juntamente com a sua namorada, a irmã da Guia. E eu queria entregar para vocês, tá? Aqui. Você que está acompanhando, né? E esse aqui cada família, o brinde que a família irá levar, tá? Olha, chega aqui para o pessoal te ver, que está lá em casa, vai te ver, a Miriam vai tirar uma foto ali, para depois colocar lá no nosso perfil. Eu não vou respirar. Olha, que Deus continue abençoando a família de vocês, tá bem? Obrigado, é um prazer enorme ter vocês aqui conosco, tá bem? Que Deus abençoe essa família. Então, essa família aqui teve a foto lá com mais curtidas e mais comentários, tá? Então, essas próximas 7 famílias, além de orarmos, vamos compartilhar as fotos ali no perfil, e aí a família que tiver mais curtidas e mais comentários, no próximo domingo nós entregaremos essa próxima cesta aí com alguns mimos, podemos assim dizer, para a família. Tudo bem? Eu disse para vocês que cada noite nós teríamos um convidado muito especial. E nesta noite, eu trouxe aqui para vocês, o nosso convidado é o pastor Rafael Candelório. Ele já esteve aqui conosco. O pastor Rafael Candelório é o responsável pelo Ministério da Família aqui na Associação Brasil Central. E ele tem uma mensagem toda especial para as famílias aqui de nossa igreja, as famílias que estão acompanhando esse momento aqui, essa transmissão. Pode dar um clique em cima aí, por favor, Douglas? Olá, querida família adventista da Central de Iguaçu. Espero que vocês estejam bem, meus irmãos. Estou passando aqui só para dizer para você valorizar bastante esta série de estudos que o pastor Ideraldo está fazendo sobre a família. Porque, gente, é o que vai sobrar. Nós estamos vendo o mundo despencando diante dos nossos olhos, política, economia, saúde, só que famílias são uma estrutura base que mesmo que a morte chegue a um de nós, em nossa família, nós teremos a esperança da ressurreição para continuarmos em família. Então, amados, nós seremos uma grande família no céu, uma grande família de irmãos. E eu quero dizer a você que invista na convivência diária, na saúde diária do seu relacionamento familiar. O texto mais importante para nós nesses dias, em termos de família, é Deuteronômio capítulo 6. Se você pegar o versículo 4 em diante, diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, o que Deus está dizendo? Pais e mães não podem dar o que não têm. Nós muito falamos sobre o amor de Deus para os nossos filhos, mas isso é teoria. Teoria, temos um monte de livros aí, mas teoria não salva ninguém. A teoria nos orienta, mas nós precisamos ir para a prática, meus amigos. Para a prática do amor a Deus, dedicar tempo para Jesus todos os dias, se relacionar com Jesus Cristo todos os dias. E, consequentemente, o que acontece? Tu as inculcarás a teus filhos.
e delas falarás assentados em tua casa e andando pelo caminho a deitar-te ou levantar-te. Então, queridos, Deus se preocupa demais com a rotina familiar. Toda família tem uma rotina, algumas mais bagunçadinhas, outras mais organizadas, não importa. É uma dinâmica, é um dia a dia, especialmente com crianças em casa, né? Em tempos em que as escolas estão maiormente fechadas, é preciso, para não enlouquecer com as crianças em casa, viver um forte relacionamento com Deus. Pai e mãe tem que acordar mais cedo, gente, para orar pelos seus filhos. Patriarcas têm que estar em pé mais cedo. Os filhos acordaram, vamos fazer o culto com essas crianças individualmente, levá-las a Jesus, para ter relacionamento com Jesus. Faça o culto familiar depois, se não der tempo, faz meio-dia, faz à noite, mas não deixa de fazer o culto familiar. Espero em nome de Jesus que sua família esteja mais unida do que nunca. Eu sei que bate às vezes um desânimo, bate, mas nós não podemos entregar os pontos. Temos que manter nossa fé, nossa esperança, porque Jesus está voltando e essa geraçãozinha que está em casa crescendo será a geração que vai dele voltar. Deus te abençoe e te guarde. Um abração aqui do pastor Rafael Candelório, da Associação Brasil Central, para todas as nossas famílias da Igreja Central de Uruaçu. Tchau, tchau. Então, esta é a mensagem do nosso líder, ele é o responsável aqui pela área das famílias aqui da nossa Associação Brasil Central, e ele está falando aí sobre a importância, né, da religiosidade no lar. Se você talvez teve alguma dificuldade, nós vamos disponibilizar depois também esse vídeo aí nas redes sociais da igreja, tá bom? Nós vamos disponibilizar nas redes sociais da igreja. Abriram a tua Bíblia aí no Evangelho de Marcos? Vamos juntos então com Jesus entrar em mais uma casa? Vamos visitar nesta noite o lar de Pedro, o lar de Simão, tá? Também conhecido como Simão. Evangelho de Marcos, o capítulo é o capítulo 1. Capítulo 1. E eu quero levar você a ir comigo dos versos 29 a 31. Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versos 29 a 31. Você que está em casa, se não está acompanhando aí pelo celular, pode abrir a tua Bíblia também para acompanhar esse momento aqui conosco. Eu leio o seguinte na minha versão, tá? Diz assim: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, o verso 31, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a palavra do Senhor diz o seguinte: e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Então aquela que antes estava acamada, que antes estava deitada, agora ela é curada, ela é restaurada, e ela passa agora a servir a Jesus, ali no caso também a cuidar do seu genro, que era Pedro, né? Eu imagino assim que devia ser uma sogra bem amorosa, né? Preparou ali todo o cuidado para o seu genro e agora para cuidar da família, né? Então, olha, que história maravilhosa, né? Então, essa é uma das primeiras curas que Jesus operou. Uma das primeiras curas que Jesus operou. E para que você tenha uma ideia, nós temos uma brincadeira com sogra, né? Mas para você ter uma ideia que Jesus é tão legal que ele cura até as sogras. Ele cura até as sogras, que coisa maravilhosa. Ele foi realizar a cura na casa de Pedro e curou justamente a sogra, para mostrar que sogra é uma coisa boa, né, irmã Maria? É uma coisa extraordinária, uma coisa maravilhosa, tá? Então não vem com esse negócio aí de pensar de sogra, não, que Jesus gosta das sogras, viu, amigo? Tá bem? Então a gente também tem que gostar. Jesus gosta, nós também gostamos, né? Vocês estão rindo, né? Vou falar que você está rindo não, viu, Valdeir? Porque sua sogra pode estar acompanhando lá, depois você vai ficar mal, tá bem? Então, queridos, apesar que a gente tem muito essa brincadeira, falar sobre essa questão aqui, mas você percebe essa atenção de Jesus. Mas eu quero olhar para você no aspecto da enfermidade. No aspecto da enfermidade.
O pastor falou ainda há pouco, né? Nós estamos vivendo dias onde dificilmente nós entramos em uma casa sem que alguém esteja doente. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias complicados, e a enfermidade, ela chega até os nossos lares. Ela chega até a nossa casa e ela entra sem pedir licença. Ela não bate, não pergunta, olha, e aí, hoje eu posso entrar, como que está? Você está bem, o teu organismo, seu sistema imunológico? De repente, você está tudo bem e quando você menos espera, a enfermidade bate na sua porta. Quando eles chegaram, e você vai acompanhar em um relato no livro chamado Desejado de Todas as Nações, diz que aquele dia havia sido conturbado para Jesus. Havia sido um dia difícil, ele havia estado ali, como a gente está vendo aqui, ele havia estado na sinagoga, as pessoas haviam criticado, as pessoas estavam ali aglomerando sobre ele, porque ele estava começando o seu ministério, e ele vai para a casa de Pedro para procurar um descanso, um sossego. E eu vou dizer uma coisa para você, né? A casa da sogra é um lugar onde a gente aprende a sossegar. Deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Eu tenho 2 casas, quer dizer, eu tinha, fora a minha, né? Aonde eu chego, eu tenho, isso é coisa minha, tá? Eu até costumo brincar, né? Cada doido com a sua mania, né? Mas às vezes eu chego, vou visitar os lares e as pessoas são tão amáveis, né? E às vezes eu chego e quando eu peço água, a pessoa, na forma tão amável, diz assim, pastor, vai lá, você mesmo pega, abre a geladeira. Queridos, eu não sei, isso é coisa, não sei, assim, minha, eu confesso que eu tenho dificuldade. Quando é aquele bebedouro, até que eu não acho tão difícil. Mas abrir a geladeira da casa de alguém, na minha concepção, eu acho assim que é uma coisa de muita intimidade. Eu não sei porquê. Né? Essa é coisa da minha mente. Eu não sei se, talvez, quem sabe, na minha infância, lá minha mãe ficava brigando para a gente não ficar abrindo a geladeira, não sei. Eu sei que, para mim, chegar na casa de alguém e ter, se você falar assim, olha, para alcançar um nível de eu imaginar o seguinte, olha, eu sou muito próximo dessa pessoa, é quando eu estou abrindo a geladeira. E eu confesso aqui para vocês que era na casa da minha mãe, fora a minha casa, que eu chegava e já ia lá abrir a geladeira para procurar doce, né? Que é uma coisa que eu sei que não faz muito bem, mas é uma coisa que eu gosto. E a Aline ainda ajuda, faz aquele negócio gostoso lá, o brown é isso, né? O negócio é gostoso demais, gosto de doce, né? E de vez em quando alguém me castiga. Esses dias a Sandra me castigou mandando para mim doce, que é as bolinhas de queijo lá em Campo Norte. A irmã de Janira, né, faz uma maldade comigo, manda arroz doce, e é um castigo, né, tremendo, né, que eles fazem comigo. Mas eu venço. A Simone faz um pudim, né, mas eu venço tudo isso. Tá? Eu venço pela... Então, queridos, mas quando eu namorava, eu não abria a geladeira da casa da minha sogra. E quando eu estava com muita sede, eu falava para minha esposa, olha, eu estou com sede. E ela ficava brava comigo, vai lá e você mesmo pega a água. E eu falava, mas não dá, abrir a geladeira, né? Aquela coisa assim, não sei, né? Eu me sentia meio travado e sempre ela ia lá e pegava para mim. Mas agora, depois de 21 anos de casado, eu chego lá, abro a geladeira e ela fica brava, tem vez. Porque às vezes ela guarda algum doce lá, alguma coisa, né? E quando ela chega, já era. Aí ela já sabe, viu lá, ela fala assim, foi o Ideraldo, porque ela sabe que eu vou lá e eu não tenho esse negócio de perguntar se tem dono, né? Mas é lá na casa da minha sogra, tá bem? Porque para mim agora é a extensão da minha casa. Muito provavelmente a sogra de Pedro, ela morava com ele ali. Era muito comum naqueles dias a família morar junta. Então as casas geralmente eram feitas em forma de andares, né, aonde as pessoas elas moravam ali, então era muito comum as famílias estarem juntas ali. Então Jesus vai para aquela casa para descansar, só que quando ele chega naquela casa, ali estava alguém enfermo. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu queria que você guardasse já essa primeira mensagem no teu coração, isso aqui, olha, Jesus nunca está cansado. Jesus, Deus, nunca está fadigado, que Ele não tenha tempo para cuidar de você. Entendeu? Deus não se cansa, a palavra diz que Ele não se fadiga.
Então, sempre que você precisar, sempre que você clamar, Ele vai ao teu socorro, Ele vai ao teu auxílio, Ele vai curar a tua ferida. Porque a palavra de Deus, profetizando a respeito do Cristo, de Jesus, esse que levou a cura na casa de Pedro ali, restaurando a saúde da tua sogra, quando você vai no livro de Isaías, no capítulo 53, o verso 4, diz que o Cristo, a palavra diz assim, olha, está aqui no texto, se você quiser acompanhar aí na tua Bíblia, diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas, o quê? Enfermidades. E as nossas dores, a palavra diz, Ele levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse é um texto de Isaías, capítulo 53, o verso 4, afirmando e dizendo que Jesus, Ele tomou, que Jesus levou as nossas enfermidades, as nossas dores. Quando nós olhamos para essa história, talvez num primeiro momento aqui, minha amiga Dalciene, que é enfermeira, agora também a Denisley está atuando aí, né? A febre hoje, apesar da gente saber que normalmente febre está relacionada a uma infecção, mas normalmente é algo simples de se cuidar. Né? Você vai lá, tem um antitérmico, toma ali algumas gotinhas, na maioria das vezes você resolve. Mas, queridos, se nós voltarmos na história, lembra que você está indo comigo, acompanhando Jesus, visitando a casa de Pedro. Então, nós temos que voltar na história e ver como que era a medicina naqueles dias. Naqueles dias, na Palestina, ali haviam médicos altamente capacitados. Um deles escreveu a palavra de Deus, 2 livros, o livro de Lucas e o livro de Atos. Lucas era médico. Mas também havia os magos e haviam muitos charlatões. Muitos charlatões. Naquela época não precisava, né? Aqui no Brasil, para exercer essa função de médico, você precisa ter o CRM, né? Você precisa tirar ali dentro do conselho, tem o federal, tem o conselho regional de medicina, você precisa ter essa certificação. Mas naqueles dias a pessoa dizia, bom, eu sou médico, e as pessoas iam. Então haviam os que eram realmente médicos, que haviam estudado, se preparado para aquilo, havia os que faziam uma espécie de magia, os magos, e haviam aqueles que eram charlatões, eles se aproveitavam da situação. O doente que precisava de auxílio, né, ele normalmente, quando ele recebia ali um atendimento, os médicos davam um atendimento excelente para ele. Haviam também as porções mágicas, porque haviam ali os mágicos que faziam as suas porções, e alguns, eles davam veneno para a pessoa. Davam veneno. E era uma época de muita crendice. Uma das crendices, por exemplo, que Jesus combateu, é a ideia de que se alguém está doente, se alguém está enfermo, é um castigo divino. Você se lembra que os discípulos tinham essa ideia? Por exemplo, quando Jesus vai passando e passa pelo cego que era de nascença, os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que ele pudesse estar nessa condição? Então, eles acreditavam que a enfermidade era um castigo divino. Então, se alguém dissesse, olha, estou doente, eles imaginavam, esse aí é um pecador. Não está bem com Deus. Fez coisa errada. Deus está punindo ele. Deus está castigando ele. Era uma época, para que você tenha uma ideia de crendice, venha comigo aqui, deixa Marcos aqui que nós vamos voltar, mas venha comigo no Evangelho de João. O capítulo 5, e o verso 2, olha uma das crendices, né, uma das crenças daqueles dias. Tá? Evangelho de João, capítulo 5, o verso de número 2. Diz assim, ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Tá? Então, a história aqui está contando do tanque ali, da cura do paralítico junto ao tanque. Olha o verso 3. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos.
Se você observar o verso 4 da tua Bíblia, você vai encontrar ele entre colchetes. Perceberam aí na tua Bíblia? Todas as vezes que você estiver lendo um texto bíblico e encontrar uma expressão entre colchetes, é porque esta expressão não está nos originais da Bíblia. Ok? Então, os copistas, naqueles dias não era como nos dias de hoje, da impressão, então eles faziam à mão os textos bíblicos, eram os chamados os massoretas, que eram responsáveis pela escrita. Então, normalmente, eles contavam, eles relatavam, quando ele ia acrescentar alguma coisa, temendo, porque você sabe, há até um castigo lá no livro do Apocalipse para aquele que acrescentar ou tirar alguma coisa da palavra de Deus. Então, quando eles iam acrescentar para facilitar a compreensão, os estudiosos creem que esse acréscimo aqui foi feito no 3º século. Então, para facilitar a compreensão das pessoas, ele escreveu contando por que as pessoas se dirigiam até o tanque de Betesda. Então, algumas pessoas pregam e dizem como se isso aqui fosse um fato, que acontecia realmente, que um anjo descia ali. Mas esta era uma crença que havia naquela época. Tudo bem, queridos? Só para que você... pastor, você está falando de crença, de crendice, e agora você vem contar uma história da Bíblia, mas aqui está dizendo que esta era a crença. Eles acreditavam. Era uma das crendices daqueles dias. Por isso, lá junto naquele tanque, tinha cego, tinha coxo, tinha os enfermos, os paralíticos, os aleijados, eles iam para lá. E qual que era a crença deles? No que eles acreditavam? Eles acreditavam, esperando o verso 4, entre colchetes, um acréscimo aqui, para que você entenda o motivo pelo qual eles iam para o tanque. O escritor agora acrescenta: eles esperavam que a água se movesse, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Esta era uma crença, tudo bem? Eles acreditavam que uma vez ou outra lá um anjo vinha, movia a água, e aí quando o anjo movesse a água, quem entrava primeiro, ele era curado. Então você imagina o desespero que era no momento que a água se movia ali. Não sabemos a causa, né? Não sabemos a razão, cremos que muitos eram curados ali única e exclusivamente pela fé, né? Mas eles acreditavam dessa maneira. Então era uma corrida desesperada. Esse homem paralítico que Jesus encontra aqui, por exemplo, ele está há 38 anos ali esperando para que ele pudesse entrar no momento que a água fosse agitada. Então imagina como era difícil naqueles dias. Um outro exemplo bíblico que você conhece bem é a história da mulher com fluxo, que está, vamos voltar lá, Evangelho de Marcos. Lembra que eu disse que nós não podíamos fugir de Marcos, que ele é o nosso companheiro aqui esta noite, ele que vai nos levar aqui, ele que vai nos acompanhar. Evangelho de Marcos, capítulo 5, agora um pouco mais adiante, você vai acompanhar a mulher que sofria de hemorragia. Então ela sangrava sem parar. Pelo menos a palavra diz que pelo menos há 12 anos. Há 12 anos ela sofria com aquele fluxo de sangue. E quando você vai na Bíblia, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 26, lembra que eu falei sobre os médicos? Olha aqui o que acontecia. Diz assim: e muito padecera a mão de quantos? De vários médicos. E eles não tinham dó, não. A palavra diz o seguinte: ela havia gasto ou despendido tudo quanto possuía. Os médicos tiraram tudo dela. Ela vendeu, quem sabe, a sua casa, vendeu a sua propriedade, a herança da família, ela gastou tudo. Mas a história diz que não resolveu nada, não adiantou de nada. Porque os honorários médicos eram caríssimos. Eram caríssimos. Mas a palavra ainda diz o seguinte, que ela ia lá no médico e a situação dela melhorava, piorava cada vez mais.
Cada vez mais. Então, queridos, algumas pessoas, elas apreciavam os médicos. Mas os médicos também, naqueles dias, eles eram considerados, alguns deles achavam que os médicos eram os piores criminosos da terra. Havia, por exemplo, pelo menos 2 pensamentos ali, rabinos, tá? Um deles dizia o seguinte: jamais more em uma cidade onde um médico governa. Olha a ideia, para que você tenha uma ideia, para que você compreenda o que nós estamos... Jamais more em uma cidade onde um médico governa. Um outro pensamento dizia assim, olha, todos os médicos, até os melhores, mereciam o quê? O inferno. Porque as pessoas iam lá, gastavam tudo, perdiam tudo e não eram curadas. Então nós estamos voltando nesse tempo aqui. E quando alguém estava com febre, que era o caso da sogra de Pedro, qual era normalmente o tratamento que se fazia? O tratamento mais comum para alguém com febre nos dias de Cristo era a sangria. Então eles realizavam um corte em uma parte do corpo ali do paciente, do doente ali, do enfermo. Eles realizavam ali um corte e eles permitiam que o sangue saísse. E na ideia, então, o sangue enfermo iria sair e a pessoa ficaria curada. Era muito comum, quando você vai estudar na história, era muito comum pessoas morrerem esgotadas. Então, ela perdia tanto sangue que ela acabava morrendo durante esse processo de sangria. Tá? Então, em alguns casos, o paciente vinha a óbito para tentar curar uma febre. Havia as receitas, né, podemos assim dizer, a receita médica. Olha aqui uma delas, para você tratar da febre, se você estivesse com febre lá no tempo de Cristo, viu, irmão Sebastião? Então, para você curar a febre, o médico passava uma das receitas, era o seguinte: você ia pegar 7 lascas de 7 palmeiras. Você ia pegar 7 raspas de madeira de 7 pranchas. Você ia pegar 7 pregos de 7 pontes. 7 punhados de cinza de 7 fogões. E 7 pelos de cachorro velho. Não podia ser cachorrinho novo, não. Aí pegava tudo isso, minha amiga Denise Lei, que agora é enfermeira, pegava tudo isso, colocava dentro de um saquinho, amarrava isso em volta do pescoço com um barbante branco, para que você pudesse ser curado da febre. Sabe o que eu fiquei, quando eu estava preparando isso aqui, eu fiquei lembrando quando eu era adolescente, eu creio que muitos de vocês passaram por isso, os que não passaram, né? A gente nascia, nem sei de onde vem aquilo, né? As verrugas, né? E me falaram tanta coisa, eu tentava de tudo para acabar com as verrugas. E eu me lembro, me ensinaram a usar leite de mandioca, e um dia, eu não sei quem me ensinou, que era para mim usar xixi de cadela. Tá? Tinha que ser a urina, mas tinha que ser de uma cadela, não podia ser do... E aí eu lembro do trabalho que me deu para conseguir coletar esse remédio, para colocar em cima da verruga. Mas não adiantou nada, tá? Vocês estão rindo, mas... Então, assim, olha, alguns sabem que tem muito essas crendices. Então, esse tipo de tratamento era comum naqueles dias. Imagina o desespero que era para conseguir o medicamento para promover a cura. Então, você agora começa a entender, queridos, a diferença que faz a presença de quem? De Jesus. Você está entendendo? Aquela família, se não fosse Jesus, muito provavelmente eles perderiam tudo. Muito provavelmente, se não fosse Jesus, aquela mulher, que a Bíblia não cita o nome dela, mas aquela mulher muito provavelmente perderia a sua vida. Aquela família, se não fosse Jesus, eles estariam chorando ali diante do corpo daquela ente querida. Mas, queridos, Jesus se dirigiu até aquela casa. Jesus se dirigiu até aquele lar.
E a história diz que ele retirou-se para a casa de Pedro para repousar um pouco, mas ali havia uma sombra, havia uma escuridão. A mãe da esposa de Pedro estava enferma e ela tinha pressa, porque a palavra diz que ela tinha muita febre. E tem um aspecto aqui que é interessante, porque o relato diz que Jesus repreendeu aquela enfermidade. E ela agora ergueu-se, atendeu às necessidades de Jesus e também dos seus discípulos. Como eu disse no início, a dor, a enfermidade física, a enfermidade emocional, a enfermidade mental, ela não escolhe família, ela não escolhe pessoas, ela simplesmente ataca, ela simplesmente entra. E o que é interessante na cura que Jesus promove, que não é uma cura gradual, ela não vai melhorando aos poucos, ela não vai devagarzinho se recuperando. A história diz que no momento que Jesus tocou nela, que Jesus tomou pela mão, ela se levantou. Porque quando Jesus realiza a cura, quando Jesus realiza o milagre, quando ele repreende o mal, ele faz de maneira completa. Ele faz de maneira completa. Amados, guarde mais isso no teu coração. Jesus não realiza milagres pela metade. Jesus não nos deixa mais ou menos. Deus não opera meio milagre na nossa vida. Esses dias me perdoem eu usar isso aqui, a quem está em casa também, mas esse dia eu estava vendo um pregador na TV, e ele dizia para uma pessoa agora, fez uma oração lá e dizia que a pessoa estava curada, a pessoa estava numa cadeira ali de rodas, e ele disse para ela, agora levanta e anda, e aquela pessoa veio assim, torta e tentando andar, e alguém tentando parar e segurar, e ele dizendo para a pessoa que estava curada, e eu falei, gente, mas Deus não faz esse tipo de milagre. Não é esse tipo de cura que Deus promove. A cura que Deus promove, quer seja ela física, quer seja ela emocional, quer seja ela espiritual, quando Deus nos cura, quando Deus nos restaura, quando Ele entra na nossa casa e realiza a cura, Ele faz de maneira o quê? Completa, total, não é parcial. Quando Ele cura o nosso relacionamento, Ele cura de maneira completa, Ele cura de maneira total. A história diz que Jesus repreendeu aquela enfermidade. Você pode dizer, mas pastor, o que isso tem a ver com Jesus repreender a enfermidade? Deixa eu dizer uma coisa para você. A própria ciência comprova isso. Existe uma ligação direta entre a mente e o corpo. A mente e o corpo. Quando a nossa mente não está saudável, quando ela não está bem, o corpo normalmente padece. A maioria das enfermidades que temos, elas provêm da nossa mente. Eu me lembro uma vez, eu estava em São Paulo, na Marginal Tietê, viu, Rogério? E de repente eu dei uma olhada assim, e disse o seguinte, olha, eu vou morrer agora. E o meu coração começou a sair pela boca. E ele batia acelerado, e eu disse assim, eu estava com os colegas na empresa de ônibus que eu trabalhava, que era a Gontijo, e eu disse para o encarregado nosso, olha, eu estou passando mal, eu preciso ir para um hospital agora. Só que eu olhava para a Marginal e eu não via saída. Quem já pegou a Marginal Tietê sabe do que eu estou falando, nós pegamos ali, era já no meio da manhã, né? Mas é muito complicado, eu olhava, só via prédio para todo lado, eu dizia para ele, eu preciso de um hospital agora. Mas pensa numa coisa boa, Lorival, confessei todos os meus pecados, pedi perdão de tudo, e aí comecei, eu falei assim, eu estou mal, estou começando, e o meu coração, e eu disse, olha, eu estou morrendo, eu estou passando mal, eu estou ruim demais, eu me leva para o hospital agora, me leva de maneira urgente, que eu estou ruim, eu estou morrendo, eu falei, olha, a minha pressão está muito alta, e aí o camarada com muita dificuldade, eles com aquele ônibus, eles correram, levaram para a garagem, me jogaram dentro de um carro pequeno, porque não tinha como circular ali dentro daquele ônibus. Chegamos no hospital, minha pressão estava muito alta, estava 14/9.
As meninas estão rindo porque 14 por 9 é praticamente normal, né? É a chamada dentro do padrão. E eu falei, esse médico está enganado, ele não sabe de nada. E eu falei para o camarada, você pode me levar para outro. Esse médico aqui não sabe de nada. E aí o médico me levou, ele me levou para um outro posto. E quando eu cheguei lá, o médico disse para mim assim, olha, você está com a síndrome do pânico. Não sei quantos já tiveram isso, e quem já teve sabe do que eu estou dizendo. Isso é horrível, é terrível. E eu disse o seguinte, esse médico não sabe de nada. Que síndrome do pânico? Eu estou morrendo. Aí eu comecei a lembrar que meu pai morreu de problema no coração, meu tio morreu de problema no coração, na minha família tem gente com problema de coração. E eu comecei a lembrar de todo mundo que tinha problema no coração. E eu falei, eu também tenho problema no coração. Voltei para Belo Horizonte, que é a sede da empresa. Fui num cardiologista lá e disse para ele, olha, eu estou ruim, eu estou morrendo, eu estou com um problema sério no coração. E aí ele começou a fazer exames. Eu fiz eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico de esforço, monitoramento da pressão arterial, tudo quanto grama lá, né, que a maioria dos exames tem esse negócio de grama aí, tudo quanto grama. E no final o médico disse para mim, você não tem nada. Não sabe nada esse médico. Vou para Mineiros, que é a minha família. Fui para Mineiros. Mineiros é aqui, vocês sabem disso, aqui em Goiás ainda, até hoje é conhecido como a cidade de saúde. Cheguei lá, outro cardiologista, nova avaliação. E novamente a resposta foi, você não tem nada. Todo o problema estava onde? Na mente. Mas o meu corpo estava padecendo. Meu corpo estava padecendo. Sabe, queridos, a autora cristã Ellen White, ela diz o seguinte, muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente, ele atua muito mais na saúde do que muitas pessoas julgam. As pessoas não têm ideia do quanto que a mente domina ou controla o corpo. Ela diz o seguinte, muitas das doenças sofridas pelos homens são resultados da depressão mental. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e até mesmo à morte. A síndrome do pânico mata. Louvado seja Deus, porque Deus me libertou dessa enfermidade. Mas ela continua agora dizendo, o ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor promovem a saúde e prolongam a vida. Um espírito contente, animado, é saúde para o corpo e força para o quê? Para a mente. Está no livro Conselhos sobre Saúde, na página 344. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque, queridos, quando Jesus entrou naquela casa, ele entendeu que aquela mulher estava doente fisicamente, mas ela também estava doente emocionalmente. Ela precisava da cura física, mas ela precisava também da cura emocional. E se você perceber algo extraordinário nos milagres de Jesus, e uma das coisas pelas quais os fariseus o julgavam é porque sempre que ele ia curar alguém, ele dizia algo, ele dizia para a pessoa o seguinte, perdoados estão os teus pecados, levanta e anda. Entendendo a relação entre mente e corpo. Pastor, por que você está falando isso? Porque talvez eu estou falando para alguém essa noite que não está sofrendo de uma enfermidade física, mas está sofrendo de uma enfermidade emocional. Talvez você está passando por uma luta e a tua luta é mental. Outra relação é a questão da nossa espiritualidade. Amados, quando nós não estamos bem espiritualmente, quando nós não estamos em paz com Deus, nós não conseguiremos ter saúde plena. Então nós precisamos estar bem fisicamente, nós precisamos estar bem emocionalmente e nós precisamos estar bem
espiritualmente. E eu colocaria uma quarta enfermidade que tem assolado os nossos dias, de maneira muito especial os lares, que é os relacionamentos. Quando os relacionamentos estão doentes, quando o relacionamento entre esposo e esposa está doente, quando o relacionamento entre pais e filhos está doente, quando o relacionamento entre irmãos está doente, quando o relacionamento está doente, queridos, nós não conseguimos estar bem. Nós não conseguimos plena saúde física, nós não conseguimos plena saúde emocional, nós não conseguimos plena saúde espiritual. Aí você vai dizer, pastor, mas você está falando de problema. Não, queridos, eu estou falando para você esta noite que Jesus Cristo, Ele quer entrar dentro do teu lar, Ele quer entrar na tua casa e Ele quer levar saúde para você e para a tua família. Ele quer curar você emocionalmente, Ele quer curar você espiritualmente, Ele quer curar você fisicamente, Ele quer restaurar a tua vida. Pastor, e se a cura física eu não alcançar? Ah, queridos, não se preocupe. Se a cura física não vier, mas você que tiver que descansar, você pode ter a certeza, você vai descansar em paz e na certeza de que um dia Jesus irá te levantar. Como pastor, já visitei várias pessoas no leito de morte. E algumas delas, eu me lembro de uma situação especial. Eu fui visitar e aquela irmã dizia, ela já estava agonizando, eu preciso conversar com o pastor. E eu fui até o local, eu fui até o hospital, pedi para que a família se retirasse. E ficamos só eu e ela ali por um momento. E eu disse para ela assim, minha irmã, a senhora está em paz com Deus? A senhora precisa de perdoar alguém? A senhora precisa, porventura, tem mágoa no teu coração, algo que está te prejudicando? E aí nós conversamos, ela contou um pouco, e eu segurei na mão daquela mulher e orei com ela. Nós oramos ali, entreguei a vida dela nas mãos de Jesus. Poucos dias depois, eu estava fazendo o sepultamento daquela nossa irmã. Mas, queridos, eu tenho a certeza de que foi alguém que não experimentou a cura física, mas ela foi curada espiritualmente. E esta é a maior de todas as curas, porque esse corpo, ele é corruptível, esse corpo, ele é perecível, como diz a palavra de Deus. Mas, queridos, quando Deus nos cura espiritualmente, mesmo que esse corpo corruptível, ele vá para o pó, mas Deus irá levantá-lo e Deus irá trazer agora um corpo incorruptível, como diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51. E o que eu preciso então? O que você precisa? Nós precisamos aprender a contar para Jesus o que nós precisamos. Nós precisamos falar com Ele, dizer para Ele qual é a nossa necessidade. O que você precisa na tua casa? O que você precisa no teu lar? Qual é a necessidade de cura na tua família? É necessidade de cura física? Fale para Deus, peça para Ele. Ou quem sabe lá na tua casa você precisa de cura emocional, peça para Ele. Quem sabe o teu lar precisa ser curado espiritualmente, clame ao Senhor. Quem sabe o teu lar precisa de restauração, de cura nos relacionamentos, peça isso a Deus. Deus em Cristo Jesus está desejoso de entrar na tua casa, está desejoso de entrar no teu lar e levar a cura. Mas lembre-se, e eu vou bater nessa tecla todas as noites de domingo que nós estivermos juntos. A fechadura da casa fica apenas pelo lado de dentro. Deus não vai arrombar o teu lar. Deus não vai invadir a tua casa. Você precisa convidá-lo para que ele possa entrar. Você precisa permitir que Jesus entre na sua casa. Querido, se Jesus não tivesse entrado na casa de Pedro naquele dia, aquela casa, em vez de uma casa de alegria, como se tornou, porque eles agora foram para a mesa, eu costumo brincar que ninguém come chorando.
Normalmente comer é um momento de alegria. Naquela casa agora, depois que aquela mulher foi curada, eles foram servir a Jesus, e eles foram comer, e eles foram se alegrar, e eles foram sorrir. Mas qual foi a diferença? Jesus entrou naquela casa. O que está acontecendo na tua casa? De qual tipo de cura você precisa no teu lar? Qual é a necessidade da tua família? Você precisa de cura física? Você precisa de cura emocional? Você precisa de cura espiritual? Você precisa de cura nos relacionamentos? Deixa eu te dizer uma coisa para você esta noite. Jesus, Ele pode e Ele quer levar cura para o teu lar. Tudo que você precisa fazer é pedir. Por isso eu deixei uma oração aqui para nós fazermos juntos. Você consegue ler aqui? Mire, se você quiser deixar só o slide para o pessoal em casa poder acompanhar a leitura, você vai ler junto comigo. Eu vou até tirar o microfone para nós lermos juntos. Vamos fazer esta oração juntos aqui? Senhor Deus, eu te peço que entres em minha casa e que assim como Jesus operou a cura na casa de Pedro, que o Senhor traga a cura para todos os males que sofremos, físicos, emocionais, espirituais, relacionais, venha até o meu lar. Eu peço em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. É só isso. Você só precisa pedir e Jesus vai entrar na tua casa, no teu lar. Nós oramos aqui agora e eu vou orar com você agora antes de você voltar para casa. Só que quando você chegar na tua casa, você vai orar mais uma vez. A hora que você for entrando, você vai pedir, Senhor, entre comigo agora aqui na minha casa. Você que já está acompanhando, você está em casa, né? Você vai pedir aí agora, Senhor, entra aqui na minha casa, entra aqui no meu lar. Traga a cura que eu preciso, traga a cura que a minha família precisa. Eu quero te convidar a ficar em pé, você que aqui está. Você que está na tua casa, você que está no teu lar, fecha os teus olhos junto conosco aqui. Nós vamos orar e você vai se unir a nós nesta oração. Querido e bom Deus, obrigado, porque quando Jesus, o teu Filho amado, veio a esse mundo, Ele adentrou nos lares e cada lar que Ele entrou, Ele trouxe uma bênção especial. Nesta noite nós aprendemos que ao entrar na casa de Pedro, ele trouxe a bênção da cura. Por isso, Pai, nós oramos para que o Senhor cure a nossa casa, cure o nosso lar, Senhor. Entre na nossa casa, faça morada. Pai, muitos dos teus filhos precisam de cura física. Por favor, Senhor, restaure-os fisicamente. Alguns necessitam de cura emocional. Por favor, Senhor, entre na mente, trabalhe, para que a cura emocional alcance esta casa, alcance este lar. Outros, ó Deus, precisam de cura nos relacionamentos. Quem sabe um esposo com a esposa, uma mãe com o seu filho, com a sua filha. Quem sabe uma avó com o seu neto, um tio com o seu sobrinho. Eu não sei qual é a necessidade, eu não sei, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Por favor, Deus, realize esse milagre, realize essa cura nesse lar, na vida dessa família. Ó Deus, mas todos nós precisamos de uma cura especial, que é a cura espiritual. Esta é a nossa maior necessidade. Por favor, Deus, entre na nossa casa, entre no nosso lar e nos restaure espiritualmente. Para que nós possamos dizer como Josué, nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Eu entrego a minha vida, a vida da minha família, a vida de cada um dos lares aqui desta igreja, de cada lar que está representado agora neste momento, acompanhando esta mensagem, que o Senhor entre neste lar e traga a cura que tanto precisamos. Nós oramos e pedimos, no nome doce e precioso de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. No nosso próximo encontro,
nós vamos aprender mais um dos grandes milagres de Jesus, tá bem? Você pode continuar acompanhando aí, nós vamos disponibilizar o vídeo do pastor Rafael, iremos disponibilizar as imagens para que você possa curtir, possa comentar, possa compartilhar e para que nós continuemos a receber as ricas bênçãos de Deus em nosso lar.